Segue-se, ou melhor, seguem-se cartas não mandadas ou cartas para não mandar. Título da comunicação de Maria Manuela Parreira, professora auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde leciona as cadeiras de Cultura Portuguesa do século XX, Literatura Portuguesa do século XX, Estudos Pessoanos e Estudos do Modernismo. A professora Maria Manuela Parreira tem-se dedicado desde o final dos anos 80 ao estudo e à investigação do espólio pessoano e tem por isso editado textos do autor. Cito, a título de exemplo, a poesia de Ricardo Reis, a correspondência de Pessoa, a correspondência de Mário de Sá Carneiro para Fernando Pessoa, as cartas de amor de Pessoa e Ofélia, e tendo referido estes títulos não posso deixar de acrescentar um ensaio escrito pela professora Maria Manuela Parreira que se chama Realidade e Ficção para uma biografia epistolar de Fernando Pessoa. Hoje são outras as cartas analisadas, cartas que também pertencem ao espólio pessoano e que não chegaram a ser enviadas aos destinatários explícitos ou que não passaram das versões de rascunho ou esboço. É, pois, uma visita à oficina do poeta escrevedor de cartas que nos propõe Maria Manuela Parreira, a quem passo a palavra. Vou então vamos passar da cartografia dos afetos para as cartas que talvez também se possam inserir dentro dessa cartografia dos afetos por um outro lado. E diria que realmente quem visita o espólio pessoano surpreende ainda a quantidade de rascunhos, por exemplo, rascunhos de cartas que aí se encontram, contrariando a ideia feita de que a escrita epistolar é uma escrita em primeira mão, feita ao correr da caneta ou até da máquina de escrever, e realmente a existência dos rascunhos permite-nos apreciar e interrogar esse trabalho oficinal ou braçal que é subjacente à escrita, a toda a escrita, digo eu, assim como acompanhar a gênese, o ir-se fazendo de um objeto que, na maior parte dos casos, ou de que, a maior parte dos casos, não temos a versão final. Se assim é no que à literatura diz respeito, e o caso do inexistente livro do desassossego é todos os títulos paradigmático, porque é de facto uma obra, poderíamos dizer que por não ser existiu, e a prova é de que hoje já ouvimos falar tanto dele. Como é também o caso, evidente, das obras imperfeitas, diria, de António Mora, ou das histórias policiais já publicadas, e de grande parte da poesia e da prosa de Pessoa publicadas postumamente. Portanto, não havia no espólio uma versão final de quase todos estes textos. E também, curiosamente, isto também é verdade para as cartas que o autor não terá chegado a enviar ou não terá chegado mesmo a pensar em enviar. E, portanto, quando não temos à disposição o produto acabado, para nos servir de guia, de referência, quando não é possível, a respeito de alguns destes textos e destes rascunhos de cartas, saber com rigor se atingiram o seu estado ideal e puderam chegar aos seus destinatários, resta-nos, creio eu, fixar o momento da interrupção ou do intervalo e conjecturar sobre um provável destino. Falo, por exemplo, de dois rascunhos de cartas a Boa Vida Portugal, que, lembre-se, foi um jornalista responsável por um chamado inquérito literário realizado entre setembro e dezembro de 1912 no jornal República. Inquérito esse que era constituído por um conjunto de perguntas dirigidas a diversos intelectuais da época, no sentido de recolher opiniões sobre a vida literária e sobre o momento ou possível ressurgimento da literatura portuguesa, tentando fazer o ponto da situação, 2 anos envolvidos sobre o derrubo da monarquia. Num desses rascunhos, o autor da carta, já agora eu pedia vou passar aqui algumas imagens, talvez para tornar isto mais claro. Portanto, num destes rascunhos que temos ali, o autor da carta apresenta-se como um desconhecido, um à margem, que se atreve a enviar um texto com esperanças de o ver publicado.
A pessoa, portanto, como se deduz, não assume a sua verdadeira personalidade. Mas o rascunho também não nos elucida sobre qual o nome com que ele assinaria a carta se a tivesse enviado. E podemos deduzir que de facto não a enviou, ou podemos saber que de facto não a enviou, pois ela não consta na compilação feita mais tarde, em 1915, por Boa Vida Portugal, de todo o material constante do inquérito, respostas polémicas, réplicas, contra-réplicas, portanto houve de tudo, e portanto não existe lá nada que qualquer texto que este rascunho pudesse configurar. Portanto, a referência que a pessoa faz também nesta segunda imagem que temos ali, ele faz referência precisamente a alguém que falou e que teria falado há pouco tempo, e há pouco tempo era o mesmo ano, 1912, e certamente numa referência aos artigos de Fernando Pessoa na revista Águia, em que fala do instituidor do Super Camões, e portanto nesta carta, como se vê nesta passagem, ele refere o crítico da Águia, ou esse instituidor do Super Camões, que era, portanto, como é demais sabido, ele próprio. Portanto, faz supor que nesta carta usaria um pseudónimo, e de resto até o sujeito da carta assume uma opinião oposta à desse tal crítico de Águia, escrevendo: é fácil constatar, ao contrário do que parece afirmar, em seus vários, posto que poucos artigos, o instituidor do Super Camões, que toda a literatura está em estreita relação interpretativa e refletidora com o meio em que vive. Mas Fernando Pessoa, ao que tudo indica, decidiu não concretizar a carta e não ceder ao impulso de entrar na polémica que, entretanto, em torno de muitas das respostas ao inquérito se estava a produzir, creio que talvez o facto de aí tomar uma posição contra os seus amigos da Renascença Portuguesa e contra o saudosismo de Teixeira de Pascoais, que a certa altura na carta, numa continuação que não está aqui, diz ele: o sonhador do saudosismo e futuros brumosos, sejam esses certos ou não, o que importa é que para eles não são realidades, não nos dá mais que as complexas falências do Maranos e regresso ao paraíso. Portanto, como sabem, obras de Teixeira de Pascoais. Talvez esta referência, digo eu, ao Teixeira de Pascoais e esta posição crítica contra a Renascença Portuguesa tenha refriado a concretização da carta, ainda que o uso do pseudónimo pudesse servir-lhe de capa ou de escudo. Esta é, portanto, com toda a evidência, uma carta não mandada, cujo rascunho, contudo, correspondendo a um estádio anterior do que nunca foi, se torna, à semelhança do que acontece com um poema publicado no seu estado de inacabamento, um objeto estranho, para o qual somos, enquanto leitores, particularmente convocados. Para usar as palavras de José Gil, que acabou de falar, portanto, e que diz, a propósito do poder de atração e de captura que a poesia de Pessoa parece exercer sobre os leitores, diz, e eu penso que estas frases se podem aplicar a toda a produção escrita pessoana, diz que o leitor é transformado numa espécie de agente apelado a acabar, fechar um espaço deixado aberto e inacabado. Assim, ele é engolido, devorado pelo espaço interior pessoal. Fim da citação. É talvez a circunstância deste rascunho ser escrito em nome de outro que o torna mais instigador, mais estimulante, mostrando também como o processo de devir outro é inerente ao corpus epistolar. No fundo, como diria, talvez, cito Balzac na sua Comédia Humana, a correspondência é um proteu. E, portanto, é nesse corpo proteico que o sujeito da escrita se mostra e se esconde, se aproxima e afasta o destinatário.
O outro rascunho da carta ao mesmo Boa Vida Portugal, que não tenho aqui imagens e a que me quero referir, é, porém, escrito na própria pessoa. Configura também uma tentativa de participar na polémica levantada pelo inquérito literário, sobretudo pelas respostas dadas por algumas personalidades de renome, como, por exemplo, Júlio de Matos, reveladoras, contudo, de um grande desconhecimento relativamente ao momento da literatura portuguesa e até da literatura. O psiquiatra é um dos alvos visados por Pessoa, designado neste rascunho como iliterato e não mais que alienista, dada a sua ignorância na matéria, portanto, dando a entender que mais valia Júlio de Matos ter ficado calado, em sossego, mas não se ter desassossegado, digamos, com esta polémica e com estas respostas. Esta é também uma carta não mandada e que pode ser até variante da outra, embora assinada pelo verdadeiro nome do autor. Talvez o ataque feito a Júlio de Matos, estando o nome do criticado e do crítico explícitos, tenha inibido o seu envio. É que, na verdade, nós não estamos aqui no domínio da pura literatura. Em literatura, o destinatário, mesmo quando explicitado, pode também devir outro, se assim me posso exprimir. O tu, voz de um poema, é sempre outro, indefinidamente adiado. Ele inscreve-se, de resto, no próprio corpo do texto, é a matéria constituinte do texto, é de interior. Portanto, embora, evidentemente, nós possamos dizer, e lembro-me aqui de uma frase que sempre achei muito interessante, das novas cartas portuguesas, das célebres Três Marias, que dizem a certa altura: toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível. Presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. Apesar de isto ser realmente, se poder dizer que toda a literatura é uma longa carta, evidentemente o contrário é mais discutível, se toda a carta é uma literatura. Se calhar é, mas agora também não tenho tempo para expor esse ponto. No entanto, no texto epistolar, a existência explícita do destinatário e, claro, a sua própria natureza de texto que se destina, que se envia a outro, põe-nos no domínio da comunicação. A nomeação desse outro trá-lo à presença daquele que escreve, percorrendo o vazio que este discurso da distância, que é o da carta, propicia. Assim, os dois interlocutores se expõem um perante o outro e se confrontam, e, portanto, incumbe ao autor da carta modular o discurso de modo a tornar o confronto menos violento ou até a exposição de si menos obscena, entre aspas. Há, por isso, lugar ao fingimento quando se escreve uma carta. Pensemos, por exemplo, numa carta de 26 de junho de 1929, a João Gaspar Simões. Não se vê muito bem, peço desculpa por a qualidade da imagem, não é muito grande, mas nesta carta que foi enviada, embora o que está ali representado na imagem seja uma versão datilografada, portanto podemos ter uma cópia da carta que foi de facto enviada a João Gaspar Simões, isso pode ser comprovado pelas cartas que ele próprio publicou mais tarde. No entanto, existe no espólio um rascunho datilografado desta mesma carta. Oportunidade, pois, para, ao comparar o texto final com o antetexto, vermos como a autocensura pode funcionar. No texto final, que está aqui na imagem, a pessoa começa por agradecer o estudo que Gaspar Simões fizera da sua obra pessoana, no livro Temas. E aí se confessa comovido pelo modo como este, diz Pessoa, o circunnavegou com uma atenção vigilante e o tratou pela primeira vez na sua vida como realidade espiritual. Percebe-se pelo dito antetexto, vemos
bem mais longo, portanto são 2 páginas, enquanto a versão enviada é uma só página. Neste texto mais longo, percebe-se por ele que houve um recuo na expressão desse agradecimento, que aqui aparece muito mais efusivo, muito mais incontido. Diz-se nesta versão não mandada: a clara afeição das suas palavras como que me liberta do que poderia com justiça considerar a antemanhã de coisa nenhuma, e não sei como agradecer-lhe o dourado matinal desta sensação. A versão preterida dá também um sentido mais amplo aos elogios do interlocutor. Portanto, a pessoa agradece os elogios que João Gaspar Simões tinha feito. E diz nesta versão não mandada: o seu estudo dá-me com o augúrio de celebridade um momento, pelo menos sonhado, de libertação. Porque para mim, confesso assim sem escrúpulo, só a celebridade, a larga celebridade, seria o sinónimo psíquico de liberdade. Pode ser que um dia eu venha a ser realmente célebre. Se isso se der, não esquecerei, nem poderei esquecer que o seu estudo foi o primeiro aviso. Portanto, realmente, a celebridade está aí, o aviso foi feito por João Gaspar Simões, como ele diz. Esta confissão sem escrúpulo do seu desejo de celebridade terá parecido, talvez numa releitura da carta, excessiva, por assim dizer, demasiado humana. Por isso, na versão enviada, temos apenas a este respeito um laconismo, um quase silêncio. Diz Pessoa: é sobre o honroso conceito de valia que não poderei falar decentemente. Portanto, eu pus aqui também para ver a diferença, que não está muito nítida. De um lado, a carta mandada, curta, contida, e do outro lado, 2 páginas incompletas ainda. A falsa modéstia obriga-o a calar aquilo que anteriormente, sem censura ou com alguma censura já, lhe apeteceria dizer. Estamos, é claro, no plano das hipóteses, porque é quem nos garante que a versão não mandada é mais sincera do que a versão mandada. Apesar destes cortes, no entanto, Fernando Pessoa não deixa de enviar uma carta que diz escrita mais com o coração do que com o cérebro. De facto, esta carta, como porventura todas as cartas enviadas, é feita com o cérebro, pelo menos com o coração vigiado. É pensada, refletida, expurgada das excrescências da intimidade. Por isso também censura um parágrafo deste texto em que escrevia neste rascunho: concluía há dias, através de um esforço terrível de impersonalização, o estudo inicial de Ricardo Reis à obra completa de Alberto Queiro. Concluído o estudo, quase chorei de alegria. Mas lembrei-me depois que o entusiasmo do discípulo e a grandeza ali expressa do mestre se tinham passado exclusivamente em mim, que eram ficções do interlúdio, álias da confusão e do descaminho. Fim da citação. Conhecer este excerto permite entrar mais fundo na interioridade do autor e captar em antevisão o que seria a sua carta sobre a gênese dos heterónimos 6 anos mais tarde, onde se explicaria clara e objetivamente sobre o seu feitio de poeta dramático, sem ousar, porém, exibir-se sem rede nas suas fraquezas de homem. Contudo, as palavras censuradas são já em si mesmas pensadas, refletidas, até pela simples razão de estarem escritas, exteriorizadas. Constituem uma análise de sensações, à maneira do que sucede com a sua arte poética. E assim, de novo, o texto epistolar e o texto literário se aproximam nesta sua forma proteica, em que o eu da escrita fatalmente se desdobra, se vê acontecer de fora. Por isso também, vendo-se refletido na folha de papel, pode compor a imagem, como quem está ao espelho, mudar de roupa, antes de se dar a ler ou a ver ao seu destinatário, visível ou invisível. Outros exemplos de cartas provavelmente não enviadas, ou pelo menos ou enviadas em versão mais soft, poderiam aqui ser trazidos.
Tenho dúvidas, por exemplo, que uma carta a Teixeira de Pascoais, cujo rascunho se encontra no espólio, e só o rascunho é conhecido neste caso, pudesse ter seguido, sem mais, assim pelo correio. Porque a frontalidade, como se sabe, o não fingimento social raramente é bem recebido. Pascoais não gostaria de ler, a propósito do seu livro de memórias. Tenho ali um exemplo desse rascunho, com escritas ao lado, por cima, emendas à mão, etc. Eu penso que Pascoais não gostaria de ter lido estas frases. São admiráveis as frases nascidas espontaneamente da sua admirável intuição. Porém, Pascoais di-las 2, 3, 4, 5 e mais vezes. Repete-se e sobre-repete-se. E sendo a essência da impressão estética produzida pela intuição e pasmo, não repara que repetindo-se o pasmo cessa, porque cessa a novidade. Eu penso que, naturalmente, Pascoais tampouco gostaria de ler que é por estas razões aduzidas que, diz Pessoa, os poetas passam e os artistas ficam, subentendendo-se que Pascoais é apenas um poeta que passa e não um artista que fica. A menos que Pessoa transferisse para o Sr. Engenheiro Álvaro de Campos a escrita de algumas destas frases. Diz, como ele diz, até numa carta também a Gaspar Simões, em 28 de junho de 1930, diz ter feito isso com uma carta inteira ao jovem Miguel Torga, isto é, Adolfo Rocha, que não usava ainda nessa altura o seu pseudónimo, em 6 de junho de 1930, carta na qual Fernando Pessoa aprecia e critica o livro de poemas Rampa, alertando Adolfo Rocha, para o fraco uso que ainda faz da sensibilidade. Sensibilidade, escreve Pessoa, que é do tipo igual à do José Régio. Eu penso que Miguel Torga não terá gostado nada desta comparação. É confundida em si mesma com a inteligência. Diga-se também que o facto de Pessoa ter enviado de facto esta carta crítica a Adolfo Rocha, ela foi publicada por André Craber Rocha no seu livro em 1985, podia pensar-se afinal, ao contrário, podia indiciar, não é, que a própria carta também a Pascoais pudesse ser enviada, uma vez que Fernando Pessoa não se coibiu de mandar aquela carta a Adolfo Rocha, embora tenha dito João Gaspar Simões, que tinha transferido enfim, a escrita da carta para Álvaro de Campos, essa carta que foi publicada trazia o nome de Fernando Pessoa, portanto estava assinada Fernando Pessoa. Mas convenhamos também que naquele tempo Pascoais era um poeta já consagrado, era amigo de Fernando Pessoa, enquanto Adolfo Rocha era apenas um desconhecido e, portanto, estava a começar. Ele poderia dar-se ao luxo de lhe mandar uma carta de mestre, digamos. Aliás, na carta de resposta, em que Adolfo Rocha se manifesta muito pouco agradado com as palavras de Fernando Pessoa, ele diz até, diz numa certa altura, diz que não, quem se julga mestre, diz mais ou menos estas palavras, não tenho exatamente aqui as palavras exatas, mas já agora posso também, como tenho aqui à margem, ler. Portanto, ele diz nessa carta de resposta que quantas vezes o mestre cuida falar definitivamente, mas ninguém diga que segura a verdade na mão. Depois acusa até Fernando Pessoa de ter uma exagerada consciência de si, o que aniquila toda a expressão sincera. Portanto, esta foi uma das respostas uma das frases da resposta de Adolfo Rocha. Portanto, esta ideia de transferir para o engenheiro Álvaro de Campos a escrita de uma carta, embora depois, de facto, não tenha assinado com Álvaro de Campos, talvez para não melindrar ainda mais o seu destinatário, a verdade é que é habitual Fernando Pessoa usar este estratagema, isto é, introduzir um parênteses no qual atribui uma frase acabada de escrever a Álvaro de Campos. Falo inúmeras vezes nas cartas a Ofélia de Queiroz, como, por exemplo.
E esta explicitação releva de uma necessidade de justificar afirmações que possam parecer desadequadas, extemporâneas ou excrescentes no discurso, mas marca também a assunção, consciente ou não, de um desdobramento, de uma clivagem no sujeito da escrita, como quem diz: foi o outro de mim que irrompeu e tomou conta de mim e da carta. Mas não é credível, penso eu, que o fizesse, que se atrevesse a fazê-lo em relação a Teixeira de Pascoais. Acredito, pois, que a pessoa não tenha enviado esta versão da carta, nem terá mesmo enviado qualquer carta nesta ocasião, mas o rascunho contribui para fazer a história das relações entre Pessoa e o mentor do saudosismo, como, aliás, também o primeiro rascunho da carta que citei, A Boa Vida Portugal. Há, porém, no espólio pessoano cartas para não mandar, quer dizer, pensadas certamente como puros exercícios de estilo. Elas apresentam-se como resposta a essa pulsão panfletária que encontramos a miúdo na obra de Pessoa, na sua vertente Álvaro de Campos, e não só, uma pulsão para intervir publicamente. Ouso, no entanto, dizer cartas para não mandar, já que, paradoxalmente, sendo escritas em situação, acabam por se cumprir no próprio ato da escrita. Dou como exemplo um rascunho praticamente inédito, em estilo satírico, que traz no cimo a indicação J. Manso, ou seja, Joaquim Manso, jornalista da Pátria, fundador em 1921 do Diário de Lisboa, tratado por Padre Manso ou Reverendo Manso. É que, de facto, ele era ex-padre e, portanto, daí a designação. O mesmo que numa carta rascunho a Mário de Sá Carneiro, em 1913, Pessoa diz ter vindo de Coimbra a geniar na capital. Tal como nessa carta, talvez mandada a Sá Carneiro, embora não exista qualquer sinal dela na correspondência, porque normalmente Sá Carneiro dava conta das cartas que lhe eram enviadas por Pessoa, nesta carta, rascunho a Sá Carneiro, Fernando Pessoa ataca impiedosamente, e cito, os Júlios Dantas, que estão por detrás dos balcões de retroseiros. Numa curiosa antecipação do Manifesto Anti-Dantas de Almada Negreiros, diríamos. Pessoa ridiculariza também neste rascunho Joaquim Manso as pretensões a literato, vem ali, que não se vê muito bem. Já passaram os 20 minutos, só para, pronto, vou abreviar. Portanto, neste rascunho ele diz: deixe-se disso, deixe-o escrever aos escritores, deixe-nos a nós que sabemos o que fazemos e não manejamos a pena como se fosse uma raspadeira. Isso não se adquire com a prática. Nasce escritor como se nasce Padre Manso. Mais adiante esclarece que esta carta é um desabafo. A vertente satírica e irónica é sem dúvida também uma forma bem pessoana de se exprimir. Ela manifesta-se muitas vezes quando o outro crítico se sobrepõe ao eu, outros, de poeta. A verdade é que Pessoa é um poeta com um crítico lá dentro aliás, no seu tempo de vida, nunca deixou de ser considerado por muitos dos contemporâneos mais como crítico sagaz ou exímio recortador de paradoxos do que propriamente como poeta. Veja-se o caso também de Pascoais, que numa entrevista já no final da sua vida diz que Fernando Pessoa não era um grande pensador, mas não era poeta. No entanto, esta sátira pura e dura parece tender a ficar escondida e ainda que, em diversas ocasiões, ele tenha também feito intervenções na imprensa num outro sentido. Não seria, brevio aqui, não seria este o caso, digamos, de um texto muito lacunar em estado de esboço, intitulado Carta ao Bispo de Beja por um antigo admirador seu. Creio que se vê ali por cima, portanto tem o título Carta ao Bispo de Beja por um antigo admirador seu, que parece cumprir uma mera função catártica ou tratar-se, quando muito, de uma tentativa do ensaio para uma sátira em jeito de réplica, quem sabe, a um poema com o título O Bispo de Beja, título cujo autor
aparece como homem-pessoa, isso talvez até tenha criado alguma curiosidade no próprio Fernando Pessoa, mas que era um pseudónimo do jornalista Santos Vieira. Este título, este poema, O Bispo de Beja, circulou clandestinamente no último ano da monarquia, mas continuava a ter muito sucesso nestes primeiros tempos ferozmente anticlericais da República. O poeta o Bispo de Beja retrata de forma assaz obscena o Bispo de Beja, Dom Sebastião de Vasconcelos, acusado de homossexualidade e pedofilia, termo que não se usava na altura, porque o poema do Homem-Pessoa diz nitrado em sodomia, descrevendo nua e cruamente as relações eróticas do prelado com os jovens acólitos. O bispo é caricaturado até nos jornais da época, sendo alvo de uma violentíssima campanha. Tenho aqui uma imagem do Mundo, jornal de 1910, em que aparece a figura do Dom Sebastião de Vasconcelos, figura real, não é? Com vários meninos à volta. Talvez se veja melhor nesta outra, assim mais destacada. Portanto, e por baixo vem uma alusão às tropelias do bispo. Portanto, este rascunho, que é de difícil decifração, deixa perceber que a pessoa terá começado por escrever sob o título, um outro título. Portanto, ele, na mesma sequência, primeiro escreveu Carta a um homem de assento, e depois, mais tarde, é que passa a dizer Carta ao Bispo de Beja. Creio que tem uma relação, porque ele joga com as palavras assento, com 2 S's, portanto, aquele que se senta e que usa, portanto, o traseiro, desculpa, e assento com C. O que lhe permite dizer a certa altura uma frase, enfim, também pouco se calhar oportuna para aqui, mas é o que diz: o senhor é um amigo de peniche, mas mais amigo de pênis, porque ele joga com o acento no I ou no E. E mais adiante diz: pela ciência que tem, naturalmente, ao sair do ventre materno, arregalou o olho. Nesse caso natural é porque saiu rabo em vez de cabeça. Talvez a pessoa tenha pensado depois em explicitar o nome do homem de assento, e o texto deriva então para a carta ao bispo, escrita e remetida, como diz, por um admirador seu. Eu fictício, naturalmente, e carta que, com toda a probabilidade, nunca terá pensado dar a conhecer, dada a evidente carta de obscenidade que comporta. Ela serve, porém, para confirmar o caráter instável e flutuante da escrita pessoana e a fatal tendência para a metamorfose deste poeta-povo, como alguém lhe chamou. Assim, quer se trate de simples rascunhos que não chegaram a iniciar a sua viagem postal, a cumprir o seu destino comunicativo, antetextos de um texto, por assim dizer, também inexistente, quer se trate de textos completos, mas abortados, deixados no limbo do espólio, e note-se todos eles diligentemente conservados, o que daria certamente motivo para uma outra comunicação. Porquê ter deixado todos estes escritos conservados? Estamos, de facto, perante textos, perante escritos interrompidos, fatalmente interrompidos. Como diz o próprio Fernando Pessoa, vou terminar, num texto intitulado e conhecido O Homem de Porlock, há sempre um interruptor incógnito, à semelhança daquele que impediu Coleridge de completar o seu poema feito em sonho, Kubla Khan, e que parece ter surgido, cito as palavras de Pessoa, por uma coincidência caótica a estorvar uma comunicação entre o abismo e a vida. E assim, do que poderia ter sido, fica só o que é. Do poema ou dos opera omnia, só o princípio e o fim de qualquer coisa perdida. Dijecta membra, que, como diz Carlyle, é o que fica de qualquer poeta ou de qualquer homem. Fim da citação de Pessoa. Portanto, é com a interrupção fatal que temos de lidar. E é nessa interrupção que, enquanto leitores capturados pelo poder desse abismo ou desse intervalo entre a palavra e a vida, nos devemos deter. E eu me detenho neste momento.